Bom dia a todos. Chegando agora no mercado, né, pessoal? E eu vejo que aqui, ó, no dia anterior, né, sexta-feira, o preço fez esse movimento de alta, né? E aqui o preço parou exatamente na região de 50%, ó. Então, se eu tivesse chegado um pouco antes, né, a gente teria pego essa compra no dia de hoje, tá? Que é exatamente aqui, a gente teria feito essa comprinha exatamente aqui no 38,2, né? 50% do dia de sexta-feira, tá? Então, olha só, deu pinch aqui nos 5 minutos, nos 10 minutos, nos 2 minutos, com o 60 e o 30 recolhendo ali, fazendo o movimento de alta. Então, pelo menos até os 50% aqui, a gente teria conseguido pegar esse movimento aqui, ó, de alta, né? Dos 5 e dos 10 minutos aqui. Mas, é, é isso mesmo, a gente chegou atrasado, perde o bonde, não é verdade? É, mas é isso, vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Aqui pelo tempo gráfico de 2 minutos aqui, ó, o preço parou exatamente nos 50%, né? E deu ali uma condição de venda, né? Porém, desse movimento, né? Nesse movimento, esse preço aqui do 15, ele precisa, né, falta 40 segundos para fechar e ele teria que fechar aqui abaixo da mínima do 14 no mínimo, se esse preço realmente tivesse que cair ali, tá? Mas como 60 minutos e o 15, olha, o 30 minutos e o 60, olha só, como que deu uma enxugada no candle ali, então a gente não vai fazer venda com o preço indicando para cima, né? Então vamos esperar aí o que, que vai acontecer primeiro aqui nesse movimento de 50%, né, dessa pernadinha aqui, para a gente ver o que, que a gente vai fazer aí, tá? Falta 5 segundos aqui para fechar o candle aqui nos 10 segundos também, os 10 minutos, e eu vou arriscar aqui uma vendinha, ok? Porque, olha só, esse candle 14 dos 2 minutos aqui, ele tinha que romper a máxima do 12, tá? Para continuar o movimento, né? Que é, o preço vai, faz o pullback e rompe o topo. Ele tinha que romper. Se ele não rompe, então o próximo candle, que seria o 15 aqui, tinha que fazer o movimento de baixa, né? Também não fez. E aqui também, nos 5 minutos, né, o preço fechou um candle de é, indeciso ali, né, um doji, não é isso? E isso significa que a partir dali o preço simplesmente pode, ó, ver esse movimento exatamente nos 50% e pode ser que ele venha fazer novamente ali o movimento de baixa, né? Mesmo o 30 e o 60 tendo fechado dessa forma, é, pode ser que ele ainda retorne ali. Então, arrisquei essa vendinha exatamente nos 50%, né? Porque os 10 minutos também fechou abaixo dos 50. E olha só, o preço já foi lá, testou o 68, o 61,8 lá e já voltou para os 50, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele já está praticamente formando um pinch ali de novo para baixa, tá? Velinou. Então, agora a gente fica mais tranquilo, né? Porque se eu não tivesse vendido aqui pelo fechamento desse doji nos 5 minutos, né? E pelo fato dos 10 minutos ter fechado abaixo dos 50, eu estaria na venda exatamente nesse momento, quando esse candle foi lá testar o 61,8, violinando, voltou para os 50, eu vendo ele, tá? Então vamos aguardar aí. Eu vou dar uma pausa no vídeo, né? Para ver se para o vídeo não ficar muito grande. E aí a gente, olha só, em 2 minutos aqui indicou novamente para baixo, tá? E às vezes o preço fecha desse jeito aqui, ó, nos 30 minutos, nos 60, e a pessoa ficou meio de vender. Mas a gente precisa observar exatamente onde foi que o preço fechou, né? E o preço fechou onde? Fechou vermelho nos 50% ali, né? Exatamente na região de venda, ó, entre 50% e o 61,8. Então o próximo que foi lá testar o 61,8 sofreu, entrou defesa dos vendedores e deixou indicativo de venda tanto nos 5 quanto nos 2.
a gente faz a venda ali e aguarda, né? Olha só, eu fiz a venda antes desse candle 4 aqui, testar lá o 61.8, né? Então, já imaginando que formaria exatamente isso, ó, um pinch, um movimento ali, né, de ponto de ignição de microtendência. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, nos 2, nos 5 e nos 10. Ok? Então agora a gente aguardar para ver se esse preço vai vir, porque ele tem que fazer esse teste aqui na máxima do 2, né? Desse candle 2 aqui, ó, no tempo gráfico de 2 minutos, de 10 minutos, ok? Então se ele voltar lá para fazer esse teste, a gente pelo menos consegue colocar ali a nossa posição no 0 a 0, tá? Então vou dar uma pausa no vídeo, pessoal, para o vídeo não ficar grande. Esses dias aí, devido ao trabalho, a gente não tem tido vídeo no canal, né? É complicado ainda para quem ainda trabalha e associar, querer levar em paralelo, né, o trabalho e o mercado, os estudos de mercado, mas faz parte, em algum momento a gente consegue ficar só por conta disso aqui. Mas é isso, então se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários e curtam bem aí o carnaval, tá, pessoal? Curta bem o carnaval, com cuidado, né, com responsabilidade. Já já a gente volta, pessoal. Vamos ver se esse preço vai dar a gente condição de pelo menos proteger a nossa operação, tá? Vamos ver aqui, ó. Se 5 minutos perder o fundo do 6 ali, ó, ele está numa região, que é essa linha verde aqui, ó, de suporte, ele pode simplesmente voltar tudo ali para trás e estopar a gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou proteger a operação aqui no 0 a 0, tá? Porque esse preço ainda pode voltar lá. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trazer o meu stop, que está aqui de 180 pontos, para a máxima dele, né? Porque se o preço renovar a máxima ali, a gente vai tomar um stop de qualquer jeito lá em cima. Mas aí, pelo menos aqui, ó, a gente vai estar com 95 pontos, tá? Eu diminuí o stop ali para 95 pontos, porque esse preço ele precisa vir. Ele precisa vir para baixo. Se ele não vier, significa que a minha entrada foi errada ali, tá? Errada que eu digo assim, no sentido do movimento, não do padrão operacional que me deu a entrada, ok? Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Olha só, a gente entrou na operação, o preço já andou 75 pontos aqui, ó, tá? Tá? Isso aqui, vamos supor, se a gente está com 6 contratos na boleta, com esse preço aqui a gente já faria ali, a gente já descarregaria 5 contratos, né? A gente já ficaria protegido no 0 a 0, né? Já com um gainzinho ali de poucos pontinhos ali, imagina uns 30 pontos por aí, tá? E já estaríamos, por exemplo, com a nossa operação protegida e loss a gente já não levaria mais. Poderia não ganhar, mas loss a gente não levaria. Mas como o preço ainda não fechou, e aqui os 5 minutos, olha só, ele testou a mínima do candle anterior e não rompeu, então pode ser que o 8 faça o movimento contrário ainda de alta, né? E sendo assim, eu apenas diminuir ali o meu loss para 95 pontos, tá? Então, vamos aguardar aí o fechamento desse preço. Vamos ver se ele vai nos dar a condição de proteção, tá? Eu não sei com quanto tempo está esse vídeo, pessoal, mas vou dar uma pausinha aqui rapidinho e assim que o preço der a condição de proteger no 0 a 0, ou ele estiver chegando lá próximo do nosso stop ali, a gente retorna, ok? Até já. Olha só, pessoal, onde o preço está parando, ok? Exatamente onde eu disse, o preço está parando ali. Ou seja, nesse momento aqui, ó, abriu uma nova barra, tá? E a gente vai fazer o quê? Vai proteger a nossa operação. Que ali é um ponto onde o preço não quis testar ainda ali. Eu vou colocar aqui com 10 pontinhos só. Isso. Apenas 15 pontinhos, tá? Vou colocar ali com 15 pontinhos, porque ele ainda pode é, voltar e tirar a gente ali, né? Olha lá. Será possível? A direção desse preço é para baixo. Eu espero que ele volte dali e não tire a gente, tá? O problema é que aqui, ó, em todos os tempos gráficos, o preço está parando onde? Na região aqui do
61,8, né? Porque quando você lê o movimento de cima para baixo, a gente tem 61,8 na parte de baixo aqui da Fibonacci, ok? Mas como ele já devolveu, ele fechou o gap para baixo, devolveu o gap para cima, agora de novo para baixo, eu espero que ele venha fazer o teste dele aqui, ó. Porque quando esse preço vem fazer o teste nesse gatilho aqui, ó, nesse gatilho não, né? Nesse candle, no primeiro candle, que originou a tendência de alta, geralmente o preço chega aqui, faz o teste, fica por aqui um pouco. Se ele não consegue perder essa máxima para baixo, ele simplesmente fica de lado ou volta para cima, tá? Então é por isso que eu já protegi ali. Eu queria muito que esse candle 4 tivesse fechado, já devolvendo aqui esse rompimento dessa máxima do candle 2, tá? Mas infelizmente o preço não fez esse movimento. Então eu protegi ali porque é, é aquilo que eu disse, né? No fechamento do candle, se eu tenho condição de fazer parcial, eu jogaria o meu preço de entrada subiria lá para cima, tá? Quer ver? Vamos ver aqui. Ó, o fechamento aqui deu 75 pontos, tá? Então, se eu estou com 6 contratos, eu descarrego 5 contratos, tá? 5 vezes 75, né? Então, meu preço ia subir lá para cima, ia vir cá para cima, né? E eu ia ficar protegido no meu preço de entrada ali, já no gain, né? Mas como a gente não tem parcial, é um contratinho só, a gente fica assim, ó, em cima do preço. E às vezes você protege aqui, ó, e o preço simplesmente vai lá, te tira e vem para o seu gain, não é verdade? Porém, o que que acontece? Uma vez que a gente é, entende que a partir desse ponto o preço pode simplesmente retornar e fazer um movimento de alta, a gente precisa proteger, né? Independente do preço te tirar ali no zero e vir para o seu gain, ou simplesmente voltar tudo realmente, a gente precisa proteger, tá? E hoje está com cara de que ele vai tirar a gente ali no zero. Ele não quer descer, não quer passar desse ponto, né? Olha só, 2 minutos aqui já querendo voltar, mas 5 minutos aqui não testou ainda a máxima lá, tá vendo? Chegou pertinho ali, ó, mas às vezes nem sempre testa. Às vezes faz isso mesmo. Chega pertinho e volta tudo, tá? Porque essa linha verde aqui é uma região de suporte que eu marquei lá atrás. São suportes e resistências que eu marquei lá atrás. Então, o preço podia vir ali, mas como ele está num ponto onde ele pode retornar tudo para alta ali, a gente não pode vacilar, né? A gente precisa proteger a nossa operação. Agora, se ele testar de novo a mínima, ele tem que romper, tá? Aí ele tem que vir para baixo, ok? Então vamos ver ali, a nossa operação está protegida com 15 pontos. Se a gente não ganhar, a gente não perde também, é verdade? Porque a gente não tem condição de operar para fazer parcial, é o que eu sempre falo, a gente tem que tratar a conta de simulação da mesma forma que a gente trataria na conta real, porque afinal de contas, quando a gente for para a conta real, o dinheiro é real mesmo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente não pode ficar fazendo entradas aleatórias de qualquer coisa, sem leitura, ok? E olha só que bacana, ó. O preço está chegando aqui nos 5 minutos, ó. Tá testando ali, tá? Então já testou a mínima do candle anterior, ele precisa romper ali. Precisa vir para baixo, ok? Os 10 minutos também, ó, né? Testando a mínima. Vou até tirar essa linha daqui, ó. E, ó, os 5 minutos ali fechou rente na mínima do candle anterior, ó. Tá? Então vamos ver aqui o tempo gráfico menor aqui, nos 10 minutos. Esse candle precisa fechar abaixo dessa linhazinha amarela aqui, tá? Porque aí ele vai estar devolvendo essa máxima rompida do 2 e, consequentemente, ele vai dar a condição ali da nossa operação sair vencedora no dia de hoje, né? Mas caso contrário, se ele não fechar abaixo ali, felizmente, nos 5 minutos aqui ele não rompeu, ó. Ó, o fechamento do candle 9 dos 5 minutos foi 990 e a mínima do candle 8, 990, tá? Então não houve rompimento. Porém, fechou abaixo da linha verde aqui nos 5 minutos.
abaixo da linha verde aqui de suporte, né? Ele rompeu o suporte para baixo ali. Esse candle 10 pode simplesmente estar fazendo o teste aqui nessas mínimas, tá? Mais uma vez aqui no 61.8 e pode ser que retorne. Da mesma forma que ele pode ir lá em cima ainda, tirar a gente e, e continuar ali o movimento. Como o preço está bem perto ali, então não vou cortar o vídeo aqui. Vai ficar um pouquinho grande, mas vamos aguardar aí para ver o que acontece. Porque de repente o preço dá um tique para cima ali, ó, vup, um flash, como se diz, né? Dá um flash para cima, tira a gente ali, não dá nem tempo de mostrar aí a operação. Então vamos aguentar a mão aí. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Mas entendendo essa leitura, a gente fica tranquilo, espera, né? Olha só que legal. 5 minutos foi lá fazer o teste que eu disse. Na mínima dos 6, tá vendo? Gatilho, sofreu defesa, já voltou aqui. Está trabalhando exatamente na linha de suporte. Né? 108 mil, ó. Se entrar a venda aqui no 108 mil, aí vai ser bacana, hein? Cadê os vendedores? Olha só que interessante aqui nos 30 minutos, tá vendo? O preço sofreu essa defesa de compradores, tá? Mas foi até os 50%. Se o preço não ganha para cima, e se esse preço fecha aqui dentro desse pavio, tá? Isso significa que os compradores abriram mão da sua posição e que os vendedores no próximo candle aqui dos 30 minutos vão jogar esse preço para baixo, tá? Então vamos aguardar aí. Pelo menos eu espero que esse preço feche abaixo aqui do 61.8, tá? Porque se ele fechar abaixo pelo menos do 61.8, a gente ainda tem chance de não sair ali no 0 a 0. Mesmo ele fechando acima aqui, azulzinho acima da linha verde aqui de suporte, né? Mas olha só, o vendedor tá socando a mão ali. E a gente vai junto, né? A gente está vendido. É isso aí, garoto. Venha fechar abaixo da nossa máxima. Venha, venha, venha. Como diz o professor, vem logo, precinho. Para de onda. Para de onda. Vem pagar para nós. Entendeu? Olha só que interessante. O preço parou, né? Aqui, ó. Eu poderia ter feito essa compra, né? Como eu disse no início. A gente perdeu essa compra, tá? Que deu pinte aqui nos 10 minutos, pinte nos 5 minutos e pinte nos 2 minutos, em cima do 38,2 do dia de ontem, tá? Então deu a compra, foi até os 50%. Então, 50% macro do dia de ontem. Se não ganhou o topo, ele volta para baixo, tá? Esse foi um dos motivos também pelo qual eu fiz com segurança total aqui essa vendinha desses 50%. Porque o preço saiu de uma compra dos 50% do dia anterior e não ganhou o topo, ok? Se ele parou nesse 50% aqui, então ele tem que fazer esse movimento, né? Vem, volta aqui e daqui vem para romper fundo, tá? Consequentemente, a gente consegue ali. Olha só, 35 segundos e o preço está fazendo o que nós queremos, hein? Que maravilha! Ah, isso é muito legal. Agora, o que que a gente faz? O preço fechando aqui desse jeito, ah, a gente faz o seguinte, olha só, o preço vai estar parando nessa região agora, tá? Ó, exatamente aqui na região do 38,2, né? Porque agora eu estou analisando essa subidinha de alta aqui e o preço está fazendo este pullback aqui, ok? Então, se o preço fecha até abaixo aqui dessa mínima do 3, vai ser melhor ainda, né? Mas não fechou. Mas como ele já devolveu máxima, esse candle pode simplesmente ir ali ainda, fazer o teste na mínima rompida do 4 e dar sequência ali. Então, consequentemente, agora, uma vez que a gente protege a operação, o nosso stop ele só anda numa direção, a favor da operação, ok? Então, nesse ponto aqui, o que que eu faço? Não vai fazer diferença nenhuma, mas eu já posso descer um pouquinho mais aqui, ó, para a máxima, tá? Desse candle, 35 pontinhos. E uma vez que esse preço 6 aqui, ó, vier para romper o fundo aqui, eu já posso salvar pelo menos a metade ali da operação. Porque se ele perde esse fundo, que é o 50% macro do dia de ontem, meu amigo, ele vai desabar para baixo aí, tá? E olha só que interessante aqui, ó. 2 minutos já fechou rompendo, porém parou aqui no 38.
5 minutos a mesma coisa, mas já devolveu aqui. Então agora a gente tem um PDN nos 5 minutos na região de 50%. Temos também um PDN na região de 50% nos 10 minutos. PDN de quê? De venda, né? Então o preço pode ir ali, testou, pode voltar e dar continuidade no movimento de baixa. Se ele voltar lá e tirar, a gente, infelizmente, acontece. Ele parou exatamente na região de compra, né? 38,2. Mas como ele respeitou o 50 maior aqui, o maior macro, a intenção é de que ele venha para baixo. Olha só, nesse ponto, se eu não tivesse vendido, eu estaria entrando na operação. Por quê? O preço rompeu, o 3 aqui ó, rompeu a máxima do 2, o 5 devolveu, e agora, olha, ó, que interessante, o 6 simplesmente testou os 50% aqui, tá? A linha de suporte, testou o PDN e está retornando, tá? Olha só. Então, se eu não estivesse numa operação, eu estaria entrando agora. Como a gente já está na operação e está protegido, a gente fica tranquilo. E deixa aqui, ó, deixa os compradores aqui, ó. Tá vendo o que eu disse? Quando isso acontece, ó, e o preço para no 50, com esse martelão aqui, muita gente compra e toma stop, mas eles não entendem que o preço foi até apenas os 50%, tá? E aí, se o próximo candle vai, não ganha a máxima, retorna, meu amigo, você vende porque os compradores saíram da posição. E aí o preço vem, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, olha só, se a gente já tinha aqui, ó, vamos supor, a gente fez a entrada, né? Como eu já disse antes, se eu tivesse poder da parcial, no fechamento do primeiro candle, que foi 75 pontos, eu já descarregaria, no caso, vamos supor, de 6 contratos, eu já descarregaria 5 contratos, não é isso? 5 contratos e que já daria, que já daria 150 pontos, não é isso? Então, a minha linha de entrada, a meu preço de entrada que foi aqui, ó, no pint desses 50%, ele já subiria 150 pontos para cima e eu já estaria protegido aqui. E aí no teste desse 5 já faria um scalp também, com mais 5 ou 6 contratos. No teste desse preguiçoso aqui que a gente fala, né, que é o ponto de negação, que é o PDN, eu já faria um scalp também, tá? Sempre na confirmação de rompimento e nos scalps. Então eu ia fazendo os scalps nesse ponto. E aí o meu preço médio que já estaria protegido, ia só subindo, só subindo, só subindo. Cada scalp que eu fizesse aqui com 5 contratos, por exemplo, já bateria mais 150 pontos, mais 150 pontos, mais 150 pontos, só ia somando, somando, somando esses valores e o meu preço médio só subindo, 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 subindo e, consequentemente, a gente eh, colocaria mais dinheiro no bolso ali, né? Independente de quantos contratos a gente está e de quanto taxa a gente está pagando. Uma vez que você tem a leitura e sabe o que está acontecendo, a gente conseguiria estar fazendo esse operacional aí topzera das galáxias, que é o que eu sempre falo. O operacional que o professor ensina lá nas lives de quinta-feira no YouTube, cara, aquilo é ouro, tá? Funciona mesmo, de verdade. Porém, olha só, nos 15 minutos, nos 30 minutos, olha só, o preço está chegando ali na região dos 50% de novo, tá vendo? Então a gente precisa ficar atento, porque ele precisa perder esse fundo, esses 50 aqui agora, ele tem que perder isso aí, tá? Ele tem que vir para o fundo ali, ó. Tem que vir para essas mínimas, tá? Tá nos 30 minutos, ó. Tem que vir para essas mínimas. Tem que vir perder o fundo. Olha que maravilha. Legal demais quando a gente faz uma leitura, entra numa operacional e a coisa simplesmente flui, né? É top. 107,715, tá? 107,715, ó. O fundo ali tá aqui, ó, exatamente aqui. Meu alvo está um pouco além. Eu preciso ficar esperto aqui pelo seguinte: se ele não ganhar esse fundo, se ele não perder, olha, já testou o fundo, tá vendo? Já testou o fundo, ele tem que romper. Então, o que que eu vou fazer aqui nesse caso? Se ele não romper, ele pode retornar. Então, eu já vou salvar aqui a metade do nosso gain. A gente está buscando um gain ali de 500 pontos. Eu vou salvar ali. é, eu vou salvar aqui, ó.
Uns 200, deixa eu ver se vai dar para salvar 200. Não, não dá. Não dá. Felizmente não dá para baixar o stop mais que isso, não. Então vou deixar o meu stop ali com 130 pontos, né? É, falta 3 minutos ainda para fechar o candle. Não dá para arriscar sair da operação, estragar uma operação vencedora. Então nesse caso eu vou ficar ali mesmo com 100 pontinhos, tá? Na máxima do candle, desse candle aqui, ó. Baixei ali para 100 pontinhos, tá? Porque ainda não dá para salvar essa operação, não. Infelizmente não dá. Para quem está buscando a meta, né, a gente não pode apertar o preço aqui, porque senão o preço, apesar que do jeito que ele está aqui, ele pode simplesmente voltar lá e me tirar lá, mas como ele já testou o fundo, ele precisa romper, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Olha só, 5 minutos fechou careca ali, ó. Fechou careca, tá? Então quando isso acontece, ó, fechou careca na mínima do dia. Na mínima do primeiro candle do dia, tá? Então quando isso acontece, sempre tem esse retorno, né? Esse preço vai lá, o próximo vai, violino no fundo ali, igual aconteceu isso aqui, e ele sempre volta ali para fazer esse teste de mínima, né? Então, eu não tenho como proteger essa operação ainda. É uma pena se ele voltar ali e tirar a gente com 100 pontos, tá? Olha só, se eu salvo a metade da operação, olha lá, 250, a gente estaria saindo da operação agora. Então tem que deixar o preço trabalhar, a gente não pode enforcar o preço totalmente, né? Nos 2 minutos aqui, ó, tá testando a mínima rompida. Se ele volta ali agora, vai ser ótimo, né? Agora, se ele não voltar dali, infelizmente, a gente ainda corre o risco. Mas é isso, pessoal. O vídeo não ficar muito grande, eu vou esperar. Falta 2 minutos, ó. A gente vai esperar aqui o fechamento desse quinto. Ou ele fecha para baixo, ou quando ele estiver tirando a gente ali, a gente retorna. Olha só, pessoal. Se esse preço voltar para a mínima aqui do candle, cara, para a mínima aqui, ó, infelizmente eu sou obrigado a enforcar o preço para sair ali, tá? Vamos ver quantos pontos vai estar dando ali. 180. Então vamos sair ali, né? Porque o preço vai tirar a gente lá. Ou não. Felizmente, se ele voltar para mínimo ali já era. Então agora eu já desci o stop ali para 180 pontos e não arreda o pé dali mais não, tá? Ou ele volta dali e vem dar o alvo no fundo, ou ele tira a gente com 180. Se ele voltar para lá agora, infelizmente ele sobe. Tá vendo aqui nos 2 minutos o que que tá fazendo? 5 minutos, olha lá. Fechou careca, meu amigo. Pula fora porque 5 minutos aqui, ó. Fechou careca desse jeito, ó, Candle 11, tá vendo? Quando o Candle fecha careca desse jeito, pula fora porque ele vai retornar tudo para trás ali. Ainda mais quando o violino é mínimo. Olha só que interessante. Ele não fechou, mas ele vai tirar a gente, ó. Ele não tirou a gente lá, mas vai tirar. Ó, tirou, tá? Infelizmente tirou a gente ali. Pode ser que ele ainda volte, tá? A cair, mas quando ele fecha desse jeito aqui, provavelmente ele volta, ele costuma sempre voltar tudo ali para trás, tá? É brabo, é brabo. Ou seja, se você não tem o poder da parcial, meu amigo, infelizmente você tem que entender essa leitura e sair assim, ó. Tá vendo? Porque o preço volta tudo. Simplesmente volta tudo ali, ó. Violinou o fundo, não rompeu, volta tudo. Então é isso, pessoal. Pelo menos a gente saiu ali com R$ 36, né? A gente não conseguiu a nossa metinha hoje, nesse primeiro momento, mas faz parte do trade, ok? Olha só. Será que ele só tirou a gente e vai voltar? E voltou nos 50%, ó. E vai, hein? Ó, 30 minutos. Eita lasqueira, hein? Não é fácil, não. Não é fácil, não, tchê. Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo trade.